Oi gente, tudo bom? Hoje finalmente eu vim responder as perguntinhas que vocês me fizeram lá no Facebook, no Instagram e aqui no canal, no vídeo que eu deixei pedindo para que vocês deixassem perguntinhas. Então hoje eu vou responder todas. Provavelmente que o vídeo fique dividido em 2 ou 3 partes, porque tem muitas perguntas e eu vou ler de todo mundo e mandar beijo pra todo mundo. Então eu vou responder todas e com certeza vai ficar grande e eu vou dividir esse vídeo e vou intercalar com outros pra não ficar chato todos os dias que eu postar vídeo ser desse mesmo tema. Vou começar, gente, com as redes sociais. Pelo Instagram, depois eu vou pro Facebook e por último o YouTube, que é onde tem mais perguntas. Então, no Instagram, a primeira que me fez perguntinha foi a Brenda. Um grande beijo, ela é uma super querida, tá sempre presente. E ela perguntou assim: tá, você parou de trabalhar? Manda beijo para mim. Então, mais um beijo pra você. E sim, amada, eu parei de trabalhar. E já me perguntaram aqui mais pra frente, que eu já li, o porquê. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês. Próxima pergunta foi feita pela Gabriele. E ela botou assim: oi, Tami, você e seu marido decidiram quando vão ter filhos? Manda beijo para mim. Um beijo. Então, assim, a data exata a gente não tem. O que a gente pretende fazer é, pelo menos, ele conseguir fazer a faculdadezinha dele e a gente tá bem estável, tá, gente? Porque eu pretendo ficar em casa pra poder cuidar bem do meu filho. Não que mães que trabalham fora eu não cuide, mas eu quero dar toda a atenção, eu quero ficar com meu filho, eu não quero deixar ele em creche, ou com a minha mãe, com a minha sogra. Os meus planos são esses, mas os planos de Deus podem ser diferentes, né? Então, assim, a gente vai aceitar na hora que vir, mas pela gente, a gente quer tá com a faculdade formada, tanto ele quanto eu. Quero ter pelo menos viajado pra fora do país e tá com uma vida bem estável pra poder a gente receber uma criança. Porque não é só comprar leite e comprar roupa, gente. Uma criança requer todo o cuidado e atenção, principalmente porque é na infância que você forma o caráter do seu filho e também um ensino de qualidade, porque ensino não é terminar o ensino médio. Um ensino de qualidade é você tá ali ajudando o seu filho na faculdade, ajudando o seu filho no mestrado. Então é muito importante, sim, tá de olho em tudo isso, né? Então é importante, sim, se preocupar com tudo isso. Então a gente quer tá bem tranquilo quando uma criança chegar. Tá? Eu quero muito ser mãe, mas eu sei que agora não é a hora. A minha amiga Ateliê Sabrina Beatriz, chiquérrima, linda, perguntou também, ela é uma fofa, e ela falou assim: cadê? Desceu. É claro que eu tô aqui, né? Sou fã número 1 e quero beijinhos. O que você achou mais difícil depois de casada? Um beijo, amiga. Então, foi muito difícil me adaptar a uma rotina totalmente diferente. Eu não me importo de cuidar da casa, eu adoro cuidar da minha casa, arrumar casa e tudo mais. Só que no início, conseguir adaptar a rotina de casa, a trabalho, a YouTube, foi muito complicado, muito complicado. Às vezes eu acordava, queria fazer tudo, não conseguia fazer, foi muito complicado mesmo, foi complicado conseguir cuidar de tudo bem. Consegui cuidar de tudo e muito bem, sabe? Porque quando eu cuidava do canal, eu não conseguia cuidar da casa, porque por falta de planejamento e organização. E agora eu tô conseguindo me organizar melhor. Então, até eu conseguir me organizar, gente, olha que eu ainda não tô expert, hein? Foi bem complicado. Depois, a Nana, de tudo um pouco, falou assim: olá, Tamires, gostaria de saber se pra você é difícil ser dona de casa e trabalhar fora. E gostaria de saber se você pretende cursar alguma faculdade. Sim, é um pouco complicado e requer muito autocontrole, muita perseverança, persistência e força de vontade. E assim, a chave principal é a organização. Se você se organizar, você consegue trabalhar fora e cuidar da casa. Ultimamente, eu não tenho trabalhado fora, porém, eu sempre trabalhei. E eu conseguia, sim, dar conta da minha casa e dar conta do meu trabalho, tá, gente? E olha que, assim, o meu trabalho, eu saía de casa às 5 horas da manhã e chegava às 9 da noite, né? E no outro dia eu não trabalhava, mas eu ficava em casa pra cuidar do blog, cuidar do canal, pra cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de mim. Então, você tem que se organizar pra conseguir cuidar de tudo certinho. A próxima pergunta é a Dresa Silveira Rodrigues. Um beijo, Naná.
E a próxima pergunta é a Dresa Silveira Rodrigues. Ela falou assim: olá, gostaria de saber qual igreja você frequenta. Fala um pouquinho sobre isso. Um beijo, Dresa. Mas antes de responder a pergunta da Dresa, eu vou responder uma outra pergunta da Naná, que é se eu pretendo cursar alguma faculdade. E sim, eu só não me decidi certinho qual vai ser, mas eu tô quase me decidindo pela estética, tá? E a Dresa, eu frequento sim a igreja, eu sou evangélica e frequento a Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Eu sou da igreja, ela pediu pra eu falar um pouquinho, né? Eu sou da igreja desde que eu nasci. Vocês não sabem disso, mas a minha mãe era estéril, gente. Ela não podia ter filhos e foi através da fé que ela teve eu e minha irmã. Na verdade, primeiro foi minha irmã, depois eu. E a gente já cresceu ali num lar evangélico. Então, desde que me conheço por gente, eu sou da igreja. E foi a melhor coisa do mundo, tá? A Adriana 77 Nunes perguntou: você é enfermeira? Um beijo, Adriana. E não, eu sou técnica de enfermagem. É da área da saúde também, tá? A próxima é da Priscila Salete. Ela falou assim: oi, eu gostaria de saber o que levou você a começar a fazer vídeos e o que te incentiva a continuar. Beijos, adoro o seu vlog. Manda beijos para mim. Um beijo, Priscila. E o que me incentivou foi assim, o meu prazer de assistir os vídeos. Eu sempre gostei de assistir várias meninas, desde final de 2008 para início de 2009 que eu assisto vídeos. E aí quando eu comecei a namorar com meu marido, ele me incentivou muito a começar a gravar, porque era algo que eu gostava muito, né? Eu gostava muito, eu passava horas do meu dia no YouTube. E ele falou assim: poxa, amor, por que você não grava? E a gente vai casar, você pode dar dicas pras noivas, você pode falar sobre maquiagem, depois até talvez maquiagem pra noiva, e essas coisas, e mostrar o que a gente compra, quanto gastou e tudo. E aí, ele e a minha amiga Sabrina foram os grandes incentivadores, ficaram ali no meu pé. Sabrina, então, toda vez falava, tá, pra eu gravar. E eu falava pra ela antes de gravar que eu tinha vontade de gravar, ela sempre me incentivou muito. E foi por incentivo deles dois que eu comecei a gravar, porque eu acho que se dependesse só de mim, eu ia ficar na vontade, mas não ia gravar. Então foi por isso. E hoje o que me incentiva a continuar é saber que tem milhares de meninas, tem 5.000 pessoas que gostam do meu trabalho, que gostam do que eu faço, que gostam de mim. E sabe, eu já virei amiga de todas vocês. Quando eu sento pra gravar, eu imagino o rostinho de cada uma que comenta, de cada uma que vai lá no meu Facebook falar que assiste os meus vídeos. Então isso me incentiva a continuar. Sim. Apaixonada por eles, True Love, eu não sei o nome dela, deixa eu ir aqui no Instagram dela. A Érica, um beijo, Érica. Ela perguntou assim: deixa eu ver. Olá, você pretende ter filhos? Quantos? Beijos, adoro seus vlogs. Manda beijo pra mim. Então eu já respondi que sim, eu pretendo ter vídeos. E quantos? Eu só pretendo ter um filho, gente. Eu não pretendo ter mais que isso, pelo mesmo motivo que eu falei pra vocês lá, que é super difícil hoje em dia criar uma criança, não só a questão financeiramente, quanto a atenção, quanto formação de caráter, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? E eu pretendo ter um só. A Tamara Marmelo perguntou assim: oi, linda, gostaria de saber como você lida com as críticas. Não esquece do meu beijo, hein? Um beijo, Tamara, muito obrigada pelo carinho. E é o seguinte, a única coisa que eu faço quando me criticam é deletar ou ignorar. Esses dias, gente, eu até respondi uns comentários, porque era de uma pessoa isolada que fazia questão de comentar coisas maldosas em todos os meus vídeos. Todos os meus vídeos, essa pessoinha comentava coisas de mau gosto, falava alguma coisa assim, tipo, de deboche. E uma vez eu respondi pra ela, somente. Mas de resto, gente, eu já vi até pessoas que me xingaram mesmo. Eu excluo, se tiver coisas xingativas eu excluo, se não, fica lá. Eu não tô nem aí. É assim que eu lido. E quanto aos não gostei, gente, sinceramente, eu não ligo pra não gostei. Eu ligo pro que vocês me dizem, que gostam dos meus vídeos. Eu não tô nem aí se tem pessoas que deu não gostei. Eu não tô nem ligando. Eu, sinceramente, se você falar assim, Tamiris, qual vídeo que tem mais gostei? Qual vídeo que tem menos não gostei? Qual vídeo que tem mais não gostei? Eu não vou saber dizer isso pra vocês, porque eu não fico olhando, sinceramente, pra isso. Porque isso não me importa, sabe? O que me importa é que tem 5.000 pessoas que adoram o meu trabalho. Dentro dessas 5.000 pode ter, né, a mal amada que sempre dá o não gostei, mas eu não tô nem aí. A Leila Gomes,
um beijo. E ela falou assim: boa tarde, qual o melhor produto de limpeza na sua opinião? E qual produto de make que não pode faltar? O produto de make que não pode faltar é um BB Cream. Gente, eu tô apaixonada no BB Cream. Eu amo BB Cream e batom. Eu sou a louca do batom e do BB Cream. Eu adoro, adoro, adoro. Corretivo eu também gosto muito. Tem várias coisas, mas assim, vamos falar 5 produtos que não pode faltar? Que eu faria a minha maquiagem? BB Cream, corretivo, pó compacto, um blush e um batom. Eu saio até sem rímel, mas esses 5 tem que ter, tá? Produto de limpeza, gente, com certeza é o Ajax. Eu perguntei ao meu marido: amor, qual produto de limpeza que eu mais gosto? Ele: Ajax. E se não tiver no mercado, eu fico brava, gente. Eu detesto fazer compras e não ter o Ajax. Porque ele me ajuda muito, eu uso em vários lugares aqui de casa. Eu uso pra passar no chão, eu uso pra fazer misturinha pro banheiro, eu uso pra limpar o box. Então, o Ajax aqui em casa é meu multiuso, então não pode faltar. A Karina Cabral tá sempre presente também. Ela perguntou assim: um beijo, Karina, e ela perguntou: oi, lindona, gostaria de saber qual é o seu batom rosa preferido. Beijos e manda beijos para mim. Já mandei, mas mais um beijo pra você. E o meu batom rosa favorito, gente, rosa clarinho, eu amo o Please Me da MAC, que é meu favorito, que eu inclusive casei com ele. E o rosa escuro favorito, eu gosto muito de 2, que é o Fuchsia Matte da Avon e o Flat of Fabulous da MAC também, são os meus batons rosas favoritos. A Nessa Monzani, ela falou assim: oi, linda, gostaria de saber por que saiu do seu serviço na área da saúde. Adoro seus vídeos. Beijos. Um beijo. E é o seguinte, gente, foi um rolo, mas que eu vou contar aqui bem rapidinho, porque muita gente me perguntou sobre o meu serviço, porque que eu não tô trabalhando e tudo mais. Então foi assim: eu trabalhava num hospital que era, tipo, meu sonho entrar lá. Porque ele passa uma impressão de ser o hospital perfeito, com colaboradores perfeitos, com salário perfeito, e não era bem isso. Quando eu entrei, já fiz o processo seletivo, eu já fiquei meio com o pé atrás de acordo com o salário. Mas muita gente falou que depois dos 3 meses aumentava. Beleza. Daí, tudo bem. Só que a gente começa a ver coisas erradas, sabe? Um hospital de grande porte, como era o que eu trabalhava, a gente ficar com 6 pacientes cada um, com 7, eu já cheguei a ficar com 8 pacientes. E um hospital grande daquele jeito, sabe? Você ficar com 7 pacientes é bem complicado. E sem contar que e a lei do Corém é que você fique com 4 pacientes deambulando para um técnico de enfermagem. Só que dentro desses 7 que eu já fiquei, 2 eram acamados, outros 3 eram hiper solicitativos. Então, assim, foi um plantão que a minha vontade era chorar quando saía de lá, sabe? E isso vinha acontecendo recorrentemente, e sem contar salários, outras coisas que aconteciam, me deixava muito chateada mesmo, muito desmotivada, mas beleza. Aí eu comecei a procurar outro emprego, me surgiu a oportunidade de um outro emprego. E quando tava praticamente tudo certo, eu faltei nesse hospital que eu trabalhava. E aí, gente, no dia que eu faltei era dia dos pais, e é falta grave faltar nesses feriados, né? Falta grave, até porque é uma área da saúde, você não pode simplesmente faltar, tem seus pacientes. Mas eu faltei porque eu iria começar a trabalhar em outro lugar. Só que nesse outro lugar acabou não saindo e eu tive que entrar num acordo com a minha chefe. Como eu tive falta grave, poderia ser mandada embora, então eu entrei no acordo, fui mandada embora e deu tudo certo. E aí fiquei sem um outro emprego também, mas eu tinha a opção de já procurar um outro emprego. E meu marido falou que não, que era pra eu ficar em casa, que ele sempre bancou a casa, meu salário era pra meio que complemento. Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Mas ele falou: eu consigo bancar e a gente fica de boa, dá pra sair, dá pra guardar dinheiro, mas eu queria trabalhar, só que eu também sou apaixonada por ser dona de casa. E minha vontade era mesmo ser dona de casa. Eu fiquei em casa e tudo mais. Só que hoje eu não tenho mais esse pensamento, porque eu quero. A gente tem planos de terminar a obra na nossa casa, a gente tem planos de juntar um dinheiro, de viajar. E só com ele trabalhando a gente vai conquistar, mas vai demorar muito a conquistar. Então eu prefiro trabalhar e ajudar e ser mais rápido, ou até juntar mais dinheiro, conseguir mais coisas comigo trabalhando também. Vai ter a minha hora de ficar em casa, mas eu acho que agora eu posso trabalhar pra ajudar e a gente conseguir conquistar isso com mais rápido e ficar mais tranquilo depois que a gente conseguir fazer a obra, juntar o dinheiro e tudo mais.
Então, foi mais ou menos isso, e é isso que vai acontecer. Em breve eu vou começar a trabalhar de novo, gente. Eu amo ser somente dona de casa. Não somente porque é um trabalho, assim, muito pesado, gente. É um trabalho digno, assim, de a gente tinha que ter carteira assinada. Mas eu vou conciliar as duas ano que vem. Naheli Berlucci, que eu acho que é Naeli, ou eu acho que é Naheli. Não sei, linda, mais um grande beijo pra você. Ela falou assim: Tatá, gostaria de saber quantas tatuagens você tem e quais os significados dela. Beijo diretamente de Portugal. Se responder essa pergunta, manda beijo para mim, Naheli Almeida. Um beijo, linda. E eu tenho 3 tatuagens, gente. Ambas são no braço, as coisas que eu me arrependo muito. Porque mesmo no dia de hoje, super moderno, muita gente tem preconceito, né? Mas, enfim, eu tenho essa estrelinha, que isso aqui foi pura vaidade, gente. Eu quis fazer porque eu acho bonito, acho que com relógio, a estrelinha aparecendo fica lindo. Por isso que eu fiz. Tem aqui um quebra-cabeça. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é um quebra-cabeça que tem as iniciais do meu marido. E ele tem um igualzinho que tem as minhas iniciais. Deixa eu chamar ele. Mo! Mo! Vem cá! Mostra aqui sua tatuagem, só o braço. Ó. Tem as minhas iniciais e as iniciais dele aqui no meu, tá? Dá beijinho. E aí, gente, eu tenho a última, é o estetoscópio que eu tenho aqui. E foi quando, assim, eu comecei no meu primeiro emprego num hospital grande. E eu tava determinada que eu ia fazer enfermagem. E eu queria marcar, por mais que eu não fizesse enfermagem, eu queria marcar isso em mim, porque é uma profissão que eu gosto muito. Eu adoro ser técnica de enfermagem, trabalhar na área da saúde, gente. É uma profissão muito bonita, mas infelizmente muito desvalorizada. E muito desvalorizada pelos próprios técnicos de enfermagem. Quando muita gente, e enfermeiros, quando muita gente viu, falou assim: nossa, você gosta da enfermagem mesmo, debochando. Porque, infelizmente, a gente não tem estímulos por nada, por hospitais, pelo nosso próprio conselho, que é o Corém, a gente não tem estímulos. Porque a gente é um conselho que a gente paga caríssimo pela nossa anuidade. E é um conselho que não faz nada pela gente. Então, a enfermagem, o corpo da enfermagem está muito desmotivado, muito desvalorizado, mas eu gosto muito do que eu faço. Você cuidar, você vê ali aquela pessoa numa situação bem ruim e tá ali do lado ajudando, e tem muita gente que não tá nem aí, nos pede uma obrigada, que acha que é a tua obrigação, que você não paga por isso, mas tem muita gente que segura a nossa mão e fala assim: muito obrigada, e aquilo ali, gente, vale muito, vale às vezes mais do que o seu salário, você poder ajudar o próximo. Então, quem tem tanto amor no coração que quer distribuir, faça enfermagem, que vale muito a pena. É uma profissão que é muito bacana, muito, muito bonita. E eu queria eternizar isso em mim, sabe? Por mais que eu sempre quis fazer medicina, e foi na época que eu falei assim: ah, não, eu não quero fazer mais medicina, mas eu quero eternizar isso em mim. Aí eu fiz essa tatuagem e eu queria fazer desse tamanhozinho aqui, do ladinho. Só que o tatuador: não, que não vai aparecer, não, tem que ser maior. E aí, no calor da emoção, deixei fazer aqui no meu braço, gigantesca desse tamanho. Eu me arrependo muito, 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 inclusive por essa parte da entrevista, né, que eu falei pra vocês, mas tudo bem, né, fazer o quê? E é isso, gente, são essas minhas tatuagens, já falei demais. A Kalima, um beijo, linda. Ela falou assim: oi, lindona, conheci o canal hoje. Nossa, que legal. E já tô amando. A minha perguntinha é: um filme que te faz chorar e o porquê? Manda um beijo para mim. Um beijo, linda. E um filme que me faz chorar é Marley e Eu. Eu odeio ver filmes onde cachorros morrem, cachorros são maltratados. No meu aniversário, eu até ganhei um livro da minha prima, que era de cachorro. E geralmente livro de cachorro, o cachorro morre, alguma coisa acontece, né? E eu falei assim: olha só, se eu chorar com esse livro, eu vou te matar. Ela falou: não, não é, tudo mais. Mas eu não gosto, não precisa ser só cachorro. Eu odeio ver animais sendo maltratados. Então, se tem um filme com isso, gente, eu não gosto de ver e me faz chorar, com certeza. Eu sou até mais forte com humanos, mas com animais eu não consigo. E eu acho que até sou mais forte por devido à minha profissão. Já vi muitas mortes mesmo.
né? Mas com animais eu não consigo ver não, gente. E pra falar mais bonito, sonho, muitos óbitos, né? Não morte. Mas é que eu tenho que falar a linguagem de vocês, né? A Erika Ray, não sei. Um beijo, querida. Ela botou assim: oi, linda, quando vai ter mais vídeos de comprinhas para o lar? Em breve, inclusive eu já gravei um que tá indo ao ar hoje, quando eu tô gravando esse vídeo. E gravei um hoje que vai ao ar em breve, hein? E sempre vai ter vídeos de comprinhas por lá, porque eu tô sempre comprando coisas pra minha casa, então vai ter muitos ainda aqui no canal. A Michelle, um beijo mil, o Instagram dela é Michelle_110315. Ela perguntou assim: oi, queria saber qual o trabalho do Thiago. Ele é engraçado, faz a tag testando o marido. Gosto muito dos teus vídeos. Manda beijo para mim, sou gaúcha. Nossa, que legal. O seu sotaque deve ser uma delícia, né? Um beijo, lindona. E o trabalho do Thiago, ele também é técnico de enfermagem. Já me perguntaram isso, inclusive. Deve estar nas perguntas mais pra frente. Ele também é técnico de enfermagem, só que ele não trabalha em hospital. E ele trabalha dentro da enfermagem ainda, só que é com uma outra coisa que paga bem melhor. E foi uma super oportunidade que surgiu, ele agarrou, ele trabalha lá já tem bastante tempo. Ramos Aline, ela perguntou assim: oi, Tata, gostaria de saber se você deixou de trabalhar para se dedicar mais ao canal. Estou adorando seus artesanatos, muito talentosa, né? Muito obrigada. Criei Instagram por sua causa. Beijos, linda, te adoro, manda os beijos no vídeo para mim. Beijo, linda. Você criou o Instagram por minha causa? Deixa eu ir lá no seu Instagram, ó. Já tô te seguindo. Muito legal, só tem que postar mais, né? Quem é essa bebezinha aqui, gente? Ah, a sobrinha dela. Muito linda, ó. Linda. Vou até curtir aqui a foto. Um grande beijo pra você. E eu parei sim de trabalhar, mas não foi pra me dedicar ao canal e à casa. Foi uma coisa que acabou acontecendo e me tornar dona de casa foi uma consequência. Mas assim, eu amei. Eu tô sem trabalhar desde setembro. Então foi outubro, novembro, dezembro. Tem 3 meses que eu tô sem trabalhar. Tem 3 meses e meio, na verdade, que foi meio de setembro. E que foi quando eu pedi as contas e tudo mais para eles trabalhar mesmo. Mas foi assim, foram 3 meses e meio incríveis que eu quero muito ficar em casa. A minha vontade é ser somente dona de casa. Eu falei somente não, gente, porque parece que é algo simples, mas não é, gente. É muito trabalhoso. E principalmente a gente conseguir administrar o tempo pra conseguir fazer tudo, né? Você tem muito tempo em casa, então você tem que saber administrar bem, senão você não dá conta, mesmo trabalhando em casa. Então, a minha vontade mas eu sei que agora não é a hora pra isso. Eu preciso trabalhar pra gente conquistar vários dos nossos sonhos de uma maneira mais rápida. Isso, foi por isso, tá? Mas eu aproveitei esses 3 meses e meio pra cuidar muito do meu lar, pra poder fazer muitos vídeos legais pro canal. E vai continuar, gente. Eu não vou deixar, não vou sumir de jeito nenhum, como antes desses 3 meses e meio eu trabalhava fora e ainda tava aqui no canal com vocês. Vai continuar do mesmo jeitinho, tá? 3 vídeos na semana, de 3 a 4 vídeos na semana. Agora vamos para o Facebook. Fui na minha fanpage, que eu postei na fanpage e no meu pessoal. Então vamos primeiro responder as perguntas da fanpage. A Sara Dias, que é uma super querida, tá sempre presente. Um beijo, amiga. Ela perguntou assim: como você se sente por ser tão jovem e tá nos ajudando a cuidar do nosso lar? Amo seus vídeos. Beijos. Um beijo, amiga. E eu já falei, assim, é uma sensação incrível. Eu nunca imaginei, sabe? Quando eu comecei a gravar os vlogs e comecei a ver que muita gente tava gostando das dicas que eu tava dando, né? E, tipo, não sabia das dicas. Eu falei, nossa, eu com 22 anos ensinando pessoas que têm mais idade, que têm mais tempo de casada que eu. E poder ajudar, sabe? Esses dias uma amiga super querida que eu fiz aqui no YouTube veio, Tamires, como eu limpo o meu piso, aconteceu isso, isso e isso. E eu fico assim, gente, como é possível uma pessoa de 22 anos ajudando uma outra até mais experiente, sabe? Então, assim, eu acho que é muito incrível ter essa troca de experiência aqui no canal, porque eu passo dicas pra vocês e vocês muitas vezes passam dicas pra mim também, sabe? É uma coisa sensacional que eu agradeço a Deus todo dia por essa oportunidade,
por estar me ajudando. Quando eu criei o canal, a minha intenção era ser um canal que as pessoas entrassem para pegar dicas, para poder ter algo que acrescentasse na vida delas. E saber que isso está acontecendo é a coisa mais gratificante que tem no mundo. Eu ainda não ganho nada com o canal, mas isso já me dá muita alegria para continuar fazendo vídeos, porque se a minha intenção fosse só ganhar dinheiro, gente, já teria saído do canal há muito tempo. Muito tempo. Eu vou fazer 2 anos de canal e ainda não ganhei 1 centavo com ele. Jaque Moser, um beijo, já que ela falou assim: como surgiu a ideia de fazer vídeos para o YouTube? E qual YouTube foi sua inspiração? Beijos pra você. Então eu já respondi como surgiu a ideia, né? E foi mesmo de ver vídeos e querer englobar coisas legais e dicas interessantes. Eu até coloquei no meu Facebook pessoal assim: gente, se eu criar o que vocês acham de eu criar um blog ou um canal pra poder dar dicas de maquiagem? E aí de minhas amigas, grava, vai ser ótimo. Porque muita gente, até amigas do meu marido, sempre vinham me perguntar algumas coisas sobre maquiagem. E eu comecei com foco em maquiagem, mas que eu sabia que eu ia dar dicas sim pra noivinhas e tudo mais. E foi tudo acontecendo, foi tudo maravilhoso, gente. E eu não tenho, assim, uma inspiração. Eu gosto do trabalho de várias outras meninas, mas eu não me inspiro em ninguém, porque os meus vídeos eu tento fazer diferente. Eu sei que eu faço muita coisa que tem em vários outros canais, mas eu tento falar de uma forma diferente, de uma forma mais fácil. As minhas edições não são tão elaboradas, porque eu tento focar em conteúdo mesmo, e não tantas edições. Na verdade, eu quero aprender muito a editar, mas eu vou editando do meu jeitinho simples e gosto de ter bastante dicas pra vocês. E eu vou pegando assim ideias, na verdade, no canal de outras meninas, e eu boto aqui o meu jeitinho, meu jeito de falar e falo pra vocês. A Maria Eduardo Matos, ela perguntou assim: oi, tá, não vi mais você pintando seus livros, o que você fez com suas coisas de pintura? Ficava tão lindo tudo, até nisso você é caprichosa. Beijos, adoro seus vídeos. Um beijo, amada, muito obrigada. E, gente, minhas coisas estão todinhas ali no meu closet ainda, só esperando eu ter um pouquinho de tempo. Eu não tô tendo tempo pra parar e pintar. Como eu falei pra vocês, que fica em casa, às vezes a gente parece tanta coisa pra fazer que a gente tem que administrar meio que o nosso tempo. E o que me falta tirar tempo é pro meu lazer, sabe? Fazer alguma coisa que eu gosto. Então, assim, eu tenho feito bastante artesanato, que pra mim é mais como um hobby. Mas eu quero tirar tempo pra pintar também, coisa que eu adoro, mas não tenho feito. A Daiane Cristina, ela botou assim: quando pretende aumentar a família? Beijos, adoro seus vídeos. Um beijo, Daiane. Daiane. E eu já respondi essa pergunta, mas daqui uns anos.